O trabalho, eu vou falar agora sobre o esôfago. Bom, o esôfago, ele é um órgão músculo-membranoso, tá? Que na sua fase adulta, ele pode chegar a 25 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. No homem, ele tem uma característica que suas porções ela é subdividida em três, que é a porção cervical, torácica e abdominal. A principal função do esôfago é o transporte de alimentos até o estômago, tanto é que ele liga direto a faringe ao estômago. Falando de suas túnicas, ele é dividido em três: muscular, submucosa e mucosa. Tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre o epitélio do esôfago. O epitélio dele é o plano estratificado não queratinizado, que vocês sabem que não tem a presença de queratina, tá bom? E na sua porção final, ele passa por um processo de transição, que é conhecido como transição esôfago-gástrica, tá? Depois, quando ele passa por essa transição, ele deixa de ser epitélio plano estratificado não queratinizado para ser um epitélio cilíndrico simples. Aqui tem um corte histológico do esôfago e seus elementos que eu vou explicar agora. Aqui, ó, onde vocês podem ver nessa região, é o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, como eu já tinha explicado antes. Nessa região, aqui é conhecido como a camada mucosa do esôfago, tá? Aqui temos a lâmina própria, as glândulas esofágicas, que é bem comum no esôfago, e a muscular mucosa, que é essa região. Vocês podem ver aqui, ó, nessa região, essa aqui são as glândulas esofágicas cardiais, que a sua função é produção de muco. Trabalho de histologia, fiquei com o estômago. Vou falar um pouco das funções do estômago, que tem função do armazenamento de alimentos e digestão, que é uma das principais funções. E para ter a digestão, produz HCl. E as porções cárdia, que é a região superior, depois do esôfago, fundos, que é no corpo, e píloro, que é na região antropilórica, próxima à região antropilórica. E as capas, quatro capas, mucosa, submucosa, muscular externa e serótica. Continuidade do trabalho. Agora eu vou apresentar algumas lâminas. Aqui temos um corte histológico do estômago. Vou falar esses pliegues longitudinais, que aqui temos a ruga, muscular, mucosa e muscular externa. E aqui temos, nessa região, temos alguns vasos. Vou apresentar as glândulas fúngicas, que são tubular ramificada. Aqui temos agora a concentração de glândulas fúngicas. Aqui temos um corte histológico, um desenho de uma glândula gástrica. Aqui é o lúmen, aqui essa região. Essa região aqui, que representa aqui no corte, essa região. Que aqui seria o coelho, essa região. E o fundos seria essa região aqui. O corte histológico representa aqui. E essa última região é a submucosa. Temos um corte histológico, as células parietais ou oxínticas. Elas se encontram no coelho e partes mais profundas das glândulas fúngicas. Secretam HCl e fator intrínseco, as principais ou simógenas, localizada na parte profunda das glândulas fúngicas. Possui grânulos de simógeno e nessa célula que vocês podem ver, secretam pepsinogênio. Apresentação do Lucas, vamos falar sobre o intestino delgado. Bem, o intestino delgado possui como principal ação, a absorção de nutrientes, uma principal função. Tem como seus componentes o duodeno, o jejum e o íleo. No duodeno nós encontramos as glândulas de Brunet e no jejum e no íleo nós encontramos as placas de Bray, além de outras células que estão aqui abaixo. O epitélio é epitélio com cilindro simples com microvilosidades, para auxiliar no processo de absorção. E as células nós temos 5 tipos: enterócitos com função absortiva, caliciformes com produção de muco, lubrificação, células de Pannet, que tem ação antimicrobiana através de defensinas e lisozimas, enteroendócrinas, produção de hormônios,
né, de alguns hormônios como as incretinas, e as células M que têm ação imunológica, né, juntamente com os nódulos linfáticos presentes no sistema intestinal. A gente agora vai dar uma olhada nas lâminas do intestino delgado. Né, macro, onde podemos ver as vilosidades que são mais abundantes na porção distal do duodeno e no início do jejum. Na unidade, nós podemos observar aqui as diferentes partes do intestino delgado, como por exemplo as vilosidades e as microvilosidades, apesar que é uma imagem macro que impede um pouco de observar as microvilosidades. Nós temos a mucosa, a submucosa, temos as criptas de Lieberkühn, aqui temos mais vilosidades também, temos a muscular externa e a serosa adventícia. Com mais qualidade, né, porque ela foi aumentada em 10 vezes, podemos observar as vilosidades né, e as pliegues, né, as plegas circulares. Também observamos aqui a submucosa, a mucosa e a serosa. Observar o epitélio cilíndrico simples, as células caliciformes e aqui as microvilosidades. Então, uma visão mais aprofundada, mais intensa, que permite a melhor visualização das microvilosidades. Observar também as células de Panet, como foi dito anteriormente, tem atividade de proteção, né, com a produção de defensinas e lisosimas. Trata de um corte do duodeno, onde nós temos a pliega circular, nós temos aqui a mucosa externa, a submucosa, a mucosa, certo? E as vilosidades também. Na microscópica do jejunum, onde há o lúmen, as vilosidades, com suas microvilosidades fazendo parte das pliegas circulares. Temos aqui a mucosa, toda essa região, a muscular da mucosa, o duto das glândulas intestinais de Brunner, presentes na camada na submucosa, e temos aqui a muscular externa. Temos aqui o íleo, né, um corte do íleo, onde temos a mucosa, podemos observar a mucosa, né, com as suas vilosidades já em menor concentração. Nós temos aqui a submucosa, a muscular externa e as placas de Peyer. De Lavoisier, eu vou falar sobre o intestino grosso. Então, o intestino grosso é formado pelo apêndice vermiforme, pelo cievo, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. A principal função do intestino grosso é a absorção de água e de alguns nutrientes. Ele é composto por glândulas intestinais ou criptas de Lieberkühn, cuja sua periferia contém eritrócito, que sua função é proteger o órgão, e células caliciformes, cuja função é lubrificar o órgão. Na muscular externa, a gente tem, diferentemente do intestino delgado, a gente vai ter as tênias colônicas e as alças colônicas. Na próxima estrutura, no reto e o ânus, o reto vai ser composto por epitélio cilíndrico simples, que sofre uma transição para estratificado na terceira parte média do conduto anal, e epitélio plano estratificado, que vai do conduto anal até a pele perineal. Esse corte sagital, veremos a tênia colônica e as alças colônicas. E nesse corte também sagital, veremos uma lâmina com todas as estruturas do intestino grosso. Então, desde o epitélio, mucosa, submucosa, muscular e a tênia. Esse outro corte histológico, nós podemos ver a mucosa, onde tem as criptas de Lieberkühn. Nós vemos a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular externa de músculo liso, e a tênia colônica, e também o plexo de Auerbach. Podemos ver na lâmina própria, podemos ver as células germinativas. Nas criptas de Lieberkühn, nós podemos ver as células caliciformes e o epitélio cilíndrico simples. Aqui vemos a muscular da mucosa e a submucosa, onde contém artérias e veias. As células caliciformes e as células cilíndricas, o epitélio cilíndrico simples. Lâmina própria com suas células germinativas, algumas células endócrinas e a muscular da mucosa.